Ok. Então, novamente, boa noite, né? Agora sendo gravados. Bom, paramos justamente na virada de aula, né? Vamos iniciar a aula 9, que é passagem ao ato e acting out, que já no encontro passado ele deu uma ideiazinha, né, que ia entrar nesse assunto, e aqui estamos, então, para trabalhar esses grandes conceitos, né, do agir na psicanálise, da ação, né, a passagem ao ato e o acting out. Então, vamos lá. Deixar-se cair, a diferença que a gente falou na aula passada, Ida, deixar-se cair como sujeito, né, na passagem ao ato, que é aquilo que toma o sujeito, enfim, ou subir no palco. Subir no palco já seria um acting out, já seria uma atuação, já seria um dirigir-se ao outro, né? A gente falou um pouquinho isso no encontro passado, mas ele botou aqui nessa frase, ficou muito bom, deixar-se cair e subir no palco. Bom, quem vai ler? Ok. Oba, tá sem som, né? Tá sem som. Sim, já voltei. Ok. Hoje continuaremos a falar do que lhes designo como pequeno a. Começarei por lembrar sua relação com o sujeito, a fim de manter nosso eixo e não lhes dar ensejo de uma deriva, por minha própria explicação. Entretanto, o que temos de acentuar hoje é sua relação com o grande outro. É a partir do grande outro que o pequeno a assume seu isolamento, e é na relação do sujeito com o grande outro que ele se constitui como resto. Foi por isso que reproduzi esse esquema, que é homólogo ao do aparelho da divisão. Então, tem aí o esquema, né? Agora estamos acompanhando todos juntos, né? Sim, e é um esquema bem parecido com a primeira aula, né? A primeira ou a segunda aula no começo que é o esquema da divisão, só que ele chama de primeiro esquema. A diferença desse esquema aqui é que ele põe o resto da divisão do lado aqui do outro barrado, o zero, né? No outro esquema, só divide sujeito, o outro, e sobra o A. O A como resto, não tem esse zero. Vamos ver o que ele vai falar aí. Tá. No alto, à direita, fica o sujeito, posto que, por nossa dialética, ele parte da função do significante. É o sujeito hipotético na origem dessa dialética. Já o sujeito barrado, o único a que nossa experiência tem acesso, constitui-se no lugar do grande outro como marca do significante. Inversamente, toda a existência do grande outro fica suspensa numa garantia que falta, donde o grande outro barrado. Dessa operação, no entanto, há um resto, que é o A, pequeno a. Da última vez, a partir do caso de homossexualidade feminina, exemplo que não é único, pois se perfilou atrás do de Dora, fiz surgir diante de vocês uma característica estrutural da relação do sujeito com o pequeno a. Essa possibilidade essencial, essa relação que podemos dizer universal, porque em todos os níveis vocês sempre encontrarão concernindo ao pequeno a, e é sua conotação mais característica, uma vez que está ligada justamente à função de resto, eu a chamei com um termo tomado de empréstimo ao vocabulário de Freud, a propósito da passagem ao ato, que lhe foi levada por seu caso de homossexualidade feminina, de o largar de mão. Francês aí, laisser tomber, né?
E o outro aqui, acho que... Ah, não, acho que... Isso, que é o que que ele falou na aula passada, que é o tal do deixar-se cair, né? Deixar cair. Ah, tá, largar de mão, né? Tá. Hum. De que, estranhamente, foi o mesmo largar de mão que marcou a resposta do próprio Freud a uma dificuldade exemplar desse caso. Em tudo que Freud nos atestou de sua ação, de sua conduta, de sua experiência, esse largar de mão é único, ao mesmo tempo que é tão manifesto e quase provocante em seu texto que, para alguns, torna-se quase invisível à leitura. Esse largar de mão é o correlato essencial da passagem ao ato. Resta ainda precisar de que lado ele é visto. Ele é visto justamente do lado do sujeito. Se vocês quiserem referir-se à fórmula da fantasia, a passagem ao ato está do lado do sujeito na medida em que este aparece apagado ao máximo pela barra. O momento da passagem ao ato é o do embaraço maior do sujeito, com o acréscimo comportamental da emoção como distúrbio do movimento. É então que, do lugar em que se encontra, ou seja, do lugar da cena em que, como sujeito fundamentalmente historizado, só ele pode manter-se em seu status de sujeito. Ele se precipita e despenca fora da cena. Essa é a própria estrutura da passagem ao ato. A mulher do caso clínico da homossexualidade feminina pula por cima da pequena barreira que a separa do canal em que passa o bondinho semi-subterrâneo. Dora passa ao ato no momento de embaraço em que é colocada pela frase armadilha. A armadilha que é extra do Sr. K. Minha mulher não é nada para mim. A bofetada que Dora lhe dá nesse momento, nada pode exprimir senão a mais perfeita ambiguidade. Será que ela ama o Sr. K ou a Sra. K? Com certeza, não é a bofetada que nos dirá isso. Mas tamanha bofetada é um daqueles sinais, um daqueles momentos cruciais do destino que podemos ver repercutir de uma geração para outra, com o seu valor de mudança de rumo num destino. O sujeito se encaminha para se evadir da cena. É isso que nos permite reconhecer a passagem ao ato, em seu valor próprio e distingui-la de algo que é totalmente diferente. Vocês verão, a saber, o acting out. Caberá eu lhes falar de outro exemplo, igualmente manifesto? Quem pensaria em contestar esse rótulo no que chamamos de fuga? Aqui chamamos fuga no sujeito que nela se precipita sem mais ou menos colocá-lo numa posição infantil, senão a essa saída de cena, a partida errante, para o mundo puro, na qual o sujeito sai à procura, ao encontro de algo rejeitado, recusado por toda parte. Ele vira fumaça, como se costuma dizer, e, é claro, retorna, o que talvez lhe dê ensejo de ser valorizado. A partida é justamente a passagem da cena para o mundo. Por isso mesmo é que foi muito útil, nas primeiras fases desse discurso sobre a angústia, eu formular uma distinção essencial entre dois registros. De um lado, o mundo, o lugar onde o real se comprime, e do outro lado, a cena do grande outro, onde o homem, como sujeito, tem de se constituir, tem de assumir um lugar como portador da fala, mas só pode portá-la numa estrutura que, por mais verídica que se afirme, é uma estrutura de ficção.
Antes de ir mais adiante, na função da angústia, anuncio-lhes que daqui a pouco lhes falarei do acting out, embora a princípio ele mais pareça ser da ordem da evitação da angústia. Aliás, estender-me agora nesse assunto pode parecer-lhes, sem dúvida, mais um desvio. E acaso um desvio a mais não é um desvio em demasia? Todavia, observem que vocês só fazem reencontrar nisso uma interrogação que meu discurso já havia pontuado no início como essencial, qual seja, se a angústia não é, entre o sujeito e o grande outro, um modo de comunicação tão absoluto que podemos perguntar-nos se ela não lhes é, propriamente falando, comum aos dois. Assinalo, a esse respeito, que devemos levar em conta a realidade da angústia em certos animais. Esse é um dos traços que mais nos criam dificuldades, mas que nos convém preservar e que nenhum discurso sobre a angústia pode desconhecer. Ponho aqui, para recuperá-la, depois de uma marquinha, uma pedra branca. Como podemos ter tanta certeza de um sentimento no animal? Ora, a angústia é realmente a única coisa de que não podemos duvidar quando a encontramos no animal. Encontramos ali, sob uma forma externalizada, o caráter que a angústia comporta, como já assinalei, de ser o que não engana. Continua, muda. Assim, depois de dispor o gráfico do que espero percorrer hoje, começo por algumas observações de recapitulação. O último pensamento de Freud indica-nos que a angústia é um sinal no eu, Moá. Se esse sinal está no eu, deve encontrar-se em algum ponto do lugar do eu ideal. Penso já lhes haver esboçado suficientemente que ele deve estar em X no esquema. Esse sinal é um fenômeno de borda no campo imaginário do eu. O termo borda é legitimado por se apoiar na afirmação do próprio Freud de que o eu é uma superfície e até, acrescenta ele, a projeção de uma superfície, como relembrei no devido tempo. Digamos, pois, que ele é uma cor, termo cujo emprego metafórico justificarei oportunamente. Essa cor produz-se na borda da superfície especular e linha de A, pequeno a. Ela mesma uma inversão, posto que especular da superfície real e de A. Imagem do pequeno. Aqui o pequeno outro, é isso? Não, né? O outrinho, o pequeno A, aqui é o pequeno outro. Né? É o outro especular, é o outrinho. Não é o grande outro, nem o objeto A enquanto resto, angústia, né? É o do espelho, é o outrinho, né? Da imagem. Sim. É a imagem a imagem do outro e imagem linha, duas linhas, três linhas, sempre do outrinho, 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 outrinho. O eu ideal é a função mediante a qual o eu se constitui através da série de suas identificações com alguns objetos, aqueles a propósito dos quais Freud aponta em Das Ist und Das Ist. Um problema que o deixa perplexo. O eu e o isso, né? O texto, só para traduzir, o eu e o isso. Ah, tá. É um problema que o deixa perplexo. A ambiguidade da identificação e do amor. Não ficaremos surpresos, portanto, com o fato de só podermos aproximar-nos dele com a ajuda de formulações que põem à prova o estado mesmo de nossa própria subjetividade no discurso. Entendam, no discurso douto ou docente.
A ambiguidade de que se trata aponta a relação que há muito acentuei diante de vocês, a relação entre o ser e o ter. Para sublinhar isso, com um referencial retirado de aspectos destacados da própria obra de Freud, é a identificação que se encontra essencialmente no princípio do luto. Por exemplo, como é que o pequeno A, objeto da edificação, é também o A, objeto de amor? Ele o é na medida em que arranca, metaforicamente, o amante, para empregar o termo medieval e tradicional, do status em que ele se apresenta, o de amável, eromenos, para transformá-lo em erastes, sujeito da falta, mediante o que ele se constitui propriamente no amor. É isso que lhe dá, se assim posso dizer, o instrumento do amor, uma vez que se ama, que se é amante. Voltaremos a isso com aquilo que não se tem. Se o pequeno a chama-se pequeno a em nosso discurso, não é apenas pela função de identidade algébrica da letra, que pregamos outro dia, mas, por assim dizer, humoristicamente, porque ele é o que não temos mais. Tem um asterisco aqui. O amor vem do jogo entre A, do objeto, e A, do verbo avoar, ter. Na construção, que não, quem sabe aí, lê, por favor. Né? É por isso que esse pequeno A, que não temos mais no amor, pode ser reencontrado pela via regressiva na identificação, sobre a forma da identificação com o ser. E é por isso que Freud qualifica exatamente pelo termo regressão a passagem do amor para a identificação. Nessa regressão, porém, o pequeno a continua a ser o que é instrumento. É com o que somos que podemos ter ou não, se assim me posso expressar. Essa frase aqui eu vou repetir. Nessa regressão, porém, o A continua a ser o que é, instrumento. É com a imagem real, constituída ao emergir como imagem do pequeno a, que nos apoderamos ou não nessa aparência da multiplicidade dos objetos A, aqui representado pelas flores reais, graças ao espelho côncavo do fundo, símbolo de algo que deve ser encontrado na estrutura do córtex, fundamento de uma certa relação do homem com a imagem de seu corpo e com os diferentes objetos constitutivos desse corpo, com pedaços do corpo original, captados ou não no momento em que a imagem de A, né, do pequeno outro, tem a oportunidade de se constituir. Antes do estádio do espelho, aquilo que será I de A encontra-se na desordem dos pequenos A, que ainda não se cogita ter ou não ter. Esse é o verdadeiro sentido, o sentido mais profundo a ser dado ao termo autoerotismo, ou sentir falta de si, se assim posso dizer, de uma ponta a outra. Não é do mundo externo que sentimos falta, como há quem o expresse impropriamente, mas de nós mesmos. Aqui se inscreve a possibilidade da fantasia do corpo despedaçado com que alguns de vocês depararam entre os esquizofrênicos. Aliás, isso não nos permite, no entanto, decidir sobre o determinismo dessa fantasia. E também foi por essa razão que destaquei o mérito de uma pesquisa recente a respeito das coordenadas desse determinismo. Esta não pretendeu esgotá-lo, de modo algum, mas conotou um de seus traços, ao observar estritamente e nada mais
o que a mãe do esquizofrênico articula sobre o que o seu filho era para ele no momento em que estava em seu ventre. Nada além de um corpo inversamente cômodo ou incômodo, ou seja, a subjetivação do pequeno A como puro real. Permaneçamos ainda, por um momento, nesse estado anterior ao surgimento da imagem de A, anterior à distinção entre todos os pequenos A e essa imagem real, em relação à qual eles serão o resto que se tem ou não se tem, para fazer a seguinte observação. Freud nos diz que a angústia é um fenômeno de Então, né, Born. há uma diferença desse pequeno A, né, da mãe do esquizofrênico, desse I de A. Essa imagem de A já é uma identificação, já é uma imagem construída a partir do pequeno outro, dos outrinhos que existem, né? Mas esse A que está na mãe do esquizofrênico é um pedaço de corpo, sem subjetivação. Então, é um A do real, puro real. Não é o A da identificação do espelho, né? Tá, mas que papel que essa mãe representa, então? O que ela faz ali? Foi uma gravidez indesejada, não quis ser mãe, não quis ter filho? Essa mãe provavelmente não tem a transmissão da lei, né? O nome do pai, ela não é um outro barrado, né? E ela não consegue transmitir isso, essa mesma barra para o seu filho, né? Então ficam como corpos misturados e confusos, com uma precariedade simbólica, né? O que a gente vê na psicose, com problemas no laço social, com essas questões de uma embolação, né? Mas é isso, ela não pode transmitir uma lei que ela não tem, né? Tá. Só porque eu lembrei aqui de um fragmento de um caso que eu acompanho, né, que uma senhora, hoje 71 anos, né, na altura do campeonato, ela produz uma frase assim, na sessão: eu só queria ser amada. Uhum. Né? E ela tem um problema sério com a mãe, né? Sobre a mãe tá viva ainda, né? Acho que isso que ela disse é o que todos querem, né? Todos querem ser amados pelo outro, né? Outro dia eu li uma postagem, né, do Marcelo Veras falando sobre o luto, e ele dizia isso, né? Assim, a gente tem o costume de dizer que sofre pela pessoa que a pessoa que foi está sofrendo, que a pessoa que foi não vai estar mais aqui, mas a gente sofre porque ela não vai mais nos amar, ela não vai mais sentir a nossa falta. A falta, né? Nós não vamos fazer mais falta para ela, né? Então, assim, é isso que a gente sofre, e a gente precisa, para trabalhar esse luto, encontrar essa fenda em outro, né? Em outro que possa nos sentir a nossa falta, nos amar, né? Porque acho que tudo que queremos é ser amados. Né? Ok. Freud nos diz que a angústia é um fenômeno de borda, um sinal que se produz no limite do eu, quando este é ameaçado por alguma coisa que não deve aparecer. Esta é o pequeno A, o resto, abominado pelo grande outro. Como foi que o movimento da reflexão, assim como os trilhos da experiência, levou os analistas, primeiro Rank e em seguida Freud, quanto a esse ponto, a encontrar a origem da angústia no nível pré-especular, pré-alterótico do nascimento, no qual ninguém pensou no concerto analítico em falar da constituição de um eu. Aqui ele está fazendo referência ao livro do Otto Rank, né? Trauma do Nascimento. Isso, do parto, né? Ou seja, antes de um IDA qualquer, pré-especular. Pré-especular é antes desse IDA, dessa imagem possível para o objeto A. Eu sempre entendi esse trauma do nascimento como uma primeira marca, uma ruptura, sabe? Que ela simplesmente marca, assim, cortou algo, né?
fez um corte no corpo ali, um real, né? Porque antes era um corpo só. E aí depois fez um corte. Rompeu. Algo foi perdido. Algo foi marcado com dor, né? Sim, Então, para a teoria dele, né, que é onde vai se diferir da psicanálise, onde ele vai seguir o seu caminho, todo o trabalho de análise vai ser em cima do trauma do nascimento. Não há nenhum outro trauma, não há nada mais a se trabalhar, a não ser essa passagem dura, né, pela saída, né, do corpo da mãe. sim. Qual é o livro, Ricardo? Qual é o livro? O Trauma do Nascimento. Ah, tá. Do Otto Rank. Rank. O Otto era um dos primeiros a frequentar a Sociedade das Quartas-Feiras, né, na casa de Freud. Ele foi nomeado secretário dessa sociedade, né? Freud ajudou ele com os estudos, ele era uma pessoa muito humilde, Freud ajudou ele a entrar na faculdade e ele foi se mostrando logo muito promissor. Então, além de escrever as atas da sociedade, ele começou a escrever textos, desenvolver muito a psicanálise, até que ele caiu nessa própria teoria, assim, que aí começa a diferir, né? Porque eu acho que chega num momento que é preciso separar o que é psicanálise ou não, senão tudo vira psicanálise, né? Então, Freud tem essa fama de autoritário, mas não só ele, como Ferenczi, como aquele grupinho todo ali, que ficava meio que selecionando o que estava dentro ou não da psicanálise. E o que estava mais dentro da psicanálise era o complexo de Édipo. Então, essas teorias antes do Édipo, né, como o Otto Rank traz, que é do nascimento, enfim, começam a divergir um pouco, a ficar fora do que seria a psicanálise. Melanie Klein, por exemplo, surpreende, porque ela traz um pré-édipo, ela traz algo que vem do nascimento, que vem da relação da criança com o seio, e é muito bem aceita por Freud e pela psicanálise, né? Porque ela é uma das pioneiras também a descobrir a psicose nas crianças, né, um tratamento diferenciado com as crianças. Então, ela ganha um lugar na psicanálise, ainda que ela vá falar de um Édipo anterior. E quem falasse desse Édipo anterior não estava muito, muito bem no jogo ali, porque, para Freud, complexo de Édipo era todo aquele formato que vem com a criança nos 4 anos, mais ou menos, de idade, não nesse momento do nascimento, né, ou nesse primeiro momento aí, que isso é mais lacaniano também, né? Nesse primeiro momento da relação com o mundo, com a linguagem, com o outro e com a mãe, né? Com o grande outro, seja a mãe biológica ou não, mas esse grande outro responsável pela criança que vem ao mundo, né? E tem a outra contribuição do Winnicott, do ambiente, né? Que já é um outro momento também, um outro espaço também. Um outro caminho também, uma outra teorização, embora o Winnicott não tenha saído da psicanálise. Ele quis manter a sua teoria dentro da escola de psicanálise. Então, você pode ver que existe escola inglesa winnicottiana, que é chamada de psicanálise, mas é completamente diferente de Freud. Sim. E tem um outro trabalho o Otto Rank não, ele foi para a teoria própria. Outro trabalho também, só para aproveitar aqui o tema aí da discussão, sim. Uhum. O trabalho do René Spitz também, né? Da função da maternidade, de estar ali do lado do sujeito, né? Para fazer ele existir, né? Eu não conheço muito essa teoria. Bacana. Eis a prova efetiva de que, se de fato é possível definir a angústia como sinal, fenômeno de borda no eu, quando o eu é constituído, certamente isso não é exaustivo. Trata-se de algo que encontramos com muita clareza em fenômenos que estão entre os mais conhecidos como concomitantes da angústia, aqueles que designamos como fenômenos de despersonalização.
Eles são justamente os fenômenos mais contrários à estrutura do eu como tal. Para nós, isso levanta uma questão que não poderemos evitar, a de situar autenticamente a despersonalização, uma vez que, sob essa rubrica, a observar as divergências entre os autores. Os fenômenos são agrupados de maneira certamente ambígua, do ponto de vista analítico. Sabemos do lugar assumido pela despersonalização em algumas demarcações próprias de um ou mais autores da escola francesa, aos quais já tive que fazer referência. Será fácil vocês reconhecerem as relações dessas demarcações com o que desenvolvo aqui. E devemos até presumir que os esboços que forneci anteriormente não são estranhos a isso. A ideia de distância, com efeito, é quase sensível nesse esquema, no qual sempre marquei a distância que era necessária em relação ao espelho, para dar ao sujeito o distanciamento de si mesmo, que a dimensão especular é feita para lhe oferecer. Nem por isso, no entanto, podemos concluir que um aproximar-se qualquer possa dar-nos a solução de alguma das dificuldades geradas a partir da necessidade dessa distância. Em outras palavras, o que se deve dizer não é que os objetos são invasivos na psicose. O que constitui seu perigo? O que constitui seu perigo para o eu? É a própria estrutura desses objetos, que os torna impróprios para a egoização. Foi isso que tentei fazê-los captar com a ajuda do que vocês podem chamar de metáforas, se quiserem, mas creio que a coisa vai mais longe. Topológicas, na medida em que elas introduzem a possibilidade de uma forma não especularizável na estrutura de alguns desses objetos. Em termos fenomenológicos, aqui que ele está dando nome agora, né? O que ele falou lá em cima, né? Dos outros autores, né? Dos outros, olha lá, ó. Os fenômenos são agrupados de maneira ambígua, né? Em termos fenomenológicos, parece evidente que a despersonalização começa pelo não reconhecimento da imagem especular. Todos sabem como esse fenômeno é sensível na clínica e com que frequência é ao não se encontrar no espelho ou em qualquer coisa análoga, que o sujeito começa a ser tomado pela vacilação despersonalizante. Mas essa formulação que indica o fenômeno, nem por isso deixa de ser insuficiente. Se o que é visto no espelho é angustiante, é por não ser passível de ser proposto ao reconhecimento do grande outro. Basta nos referirmos a um momento que assinalei como característica da experiência do espelho e paradigmático da constituição do eu ideal no espaço do grande outro. O momento em que a criança vira a cabeça, conforme o movimento familiar de que lhes descrevi, para o grande outro. A testemunha, o adulto que está atrás dela, a fim de lhe comunicar com um sorriso as manifestações de seu júbilo, digamos, por alguma coisa que a faz comunicar-se com a imagem especular. É aquela situação da mãe vir e fala, é você, ah lá, é você. Tu és. A imagem, a frase invertida, né? Que é a constituição do sujeito aí, a partir do espelho, do outro, né, que está atrás e diz, ó, tu és esse aí, né? Muito legal isso. Quando a relação que se estabelece com a imagem especular é tal que o sujeito fica demasiadamente cativo da imagem, para que esse movimento seja possível, é porque a relação dual, pura, o despoja de sua relação com o grande outro.
Então, dá para fazer a ligação aqui, ó, com o texto deixar-se cair e subir no palco, né? O sentimento de desapossamento, aliás, tem sido bastante marcado pelos clínicos na psicose. A especularização é estranha nele, odd, como dizem os ingleses, ímpar, fora de simetria. É o orla, de Maupassant, o fora do espaço, na medida em que o espaço é a dimensão do superponível. Isso aqui é um neologismo, né? Que palavra é essa? Existe? Alguém sabe? Acho que se Uma invenção lacaniana. se sobrepõe. Super. No ponto em que estamos, passamos uma pausa sobre o que significa a separação ligada à angústia do nascimento, né? Margaret Malley, né? É o nascimento psicológico da criança. Ela tem uma parte lá sobre alienação, separação. Subsiste aí uma certa imprecisão, a partir da qual é gerada toda sorte de confusões. Falta-me tempo para fazer mais do que apontá-la, e voltarei a isso. Mas saibam que convém fazer grandes ressalvas a respeito da estruturação do fenômeno da angústia nesse lugar do nascimento. Bastará a vocês se reportarem ao texto de Freud. No nível da angústia do nascimento, diz ele, constitui-se toda uma constelação de movimentos, principalmente vasomotores e respiratórios. Constelação real, esta que será transportada para a angústia, em sua função de sinal, a maneira como se constitui o ataque histérico, que é, por sua vez, uma reprodução de movimentos herdados para a expressão de certos movimentos emocionais. Então, tá. Para quem tem clínica e observa sintoma, geralmente o sintoma da asma, né? Que é o falta de ar, né? Então, é muito parecido, né? Na hora de um susto, de um impacto, a pessoa faz isso, aí prende, porque ela enche o ar, enche o pulmão, ele está cheio. Não é que falta, é porque ele está cheio e não sai, trava. Tira o ritmo, né? Da respiração. Boa, tira o ritmo. Legal. Isso, com certeza, é totalmente inconcebível. É impossível situar no começo de uma relação tão complexa da angústia como o eu. Se posteriormente ela poderá servir de sinal do eu, é apenas por intermédio da relação de I de A com o A, e precisamente pelo que aí temos de buscar de estrutural, a saber, o corte. Mas, sendo assim, a separação característica do começo, aquela que nos permite abordar e conceber a relação, não é a separação da mãe. O corte de que se trata não é o que se dá entre a criança e a mãe. A maneira como a criança habita originalmente a mãe tem tudo da relação do óvulo com o corpo materno, nos mamíferos. Vocês sabem que há todo um aspecto pelo qual, em relação ao corpo da mãe, a criança é um corpo estranho, um corpo parasita, um corpo incrustado pelas raízes arteriovenosas de seu córion, no órgão especializado para recebê-lo, o útero, cuja mucosa ele mantém um certo entrelaçamento. O corte que nos interessa, o que deixa sua marca num certo número de fenômenos clinicamente reconhecíveis e que, portanto, não podemos evitar, é um corte que, graças a Deus, é muito mais satisfatório para a nossa concepção do que a cisão da criança que nasce, no momento em que ela vem ao mundo.
Cisão de quê? Dos envoltórios embrionários. Basta-me remetê-los a qualquer livrinho de embriologia datado de... Tá aí a diferença que ele está fazendo para o Otto Rank. Exatamente. Eu já saquei aqui. Onde ele vai colocar um corte não do biológico, não ali do corpo, né, do nascimento, mas algo da ordem da linguagem mesmo. Pois é, e outra coisa que é interessante, a questão do óvulo estar solto e, de repente, faz um vínculo lá dentro. Uhum. Um vínculo diferente, né? Basta-me remetê-los a qualquer livrinho. Aqui, quando ele coloca livrinho, né, ele já está sendo, né, até deixar cada um colocar a sua palavra. Qualquer livrinho de embriologia, datado de menos de 100 anos, para que vocês percebam que, para terem uma ideia completa do conjunto pré-especular, que é o pequeno a, deverão, que é o A, né, deverão considerar os envoltórios como um elemento do corpo da criança. É a partir do óvulo que os envoltórios se diferenciam. E vocês verão com que formas o fazem, de maneira muito curiosa. Deposito bastante confiança em vocês, depois de nossos trabalhos do ano passado, em torno do cross-cap, nos esquemas que ilustram os envoltórios. Nos esquemas que ilustram os envoltórios, vocês poderão ver manifestarem-se todas as variedades da relação entre o interior e o exterior. O celoma externo, em que flutua o feto, envolvido por seu âmnio, enquanto a própria cavidade amniótica é envolvida por um folheto ectodérmico e apresenta sua face para o exterior em continuidade com endoblastro. Em suma, vocês verão a que ponto é sensível aí a analogia entre o que é separado desses envoltórios com o corte do embrião e a separação, no cross-cap, de um certo ar enigmático em que tenho insistido. Se tivermos que reencontrar essa analogia mais adiante, creio que a terei indicado hoje o suficiente para nos facilitar essa tarefa. Resta-nos hoje, portanto, fazer o que lhes anunciei acerca do que o acting out indica sobre a relação essencial do pequeno a com o grande A. Continua? Vamos olhar aqui o tamanho que vem do que, né? Se a gente entra no 10 para as 7, 9 para as 7. Eu bem longo, né? Bem grande o tópico todo. Eu acho que ele vai entrar e não só o tamanho, ele vai entrar, assim, de fato, no acting out. Então, se a gente começar, né, eu acho que vai quebrar, né? Vai quebrar. Vamos parar aqui mesmo, né, no item 3, página 136, quando ele vai entrar no acting out. Vamos voltar aqui só um pouquinho para ver os subtítulos que ele põe nessa aula. Eu acho que além do deixar-se cair e subir no palco, ele fala a egoização, que a gente passou, né, por isso, o corte natal, que é esse corte do corpo, do nascimento biológico, o gozo do sintoma, que eu acho que ainda vamos entrar, as mentiras do inconsciente e a paixão de Freud, então, que eu acho que ainda vem pela frente. Então, vamos aguardar aí os acontecimentos. Os próximos capítulos. Mas esse seminário é muito bom. Eu acho que esse capítulo 9 aqui, ele já está consolidando mais o ensino, né? Já. Começando a demarcar o tempo da angústia. Sim. Depois, mais para frente, a gente vai ter alienação e separação, está nesse seminário também, que é tudo isso da constituição do sujeito, desse nascimento. É o seminário que trata a constituição do sujeito, que
naturalmente vai nos indicar as estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão, porque a partir dessa constituição do sujeito, dessa transmissão ou não, quando ele fala ali da mãe esquizofrênica que não transmite a lei, é dessa transmissão ou não da lei, desse significante nome do pai, que a gente vai saber se há o recalque, a fora-oclusão ou a recusa, o desmentido da castração, né? Neurose, psicose, perversão. Então, é um seminário que não está exatamente delimitado assim, um do lado do outro, neurose, psicose e perversão, mas é um seminário que mostra esse momento crucial da separação, né? Da alienação, separação e como se dá essa separação, ou quando ela não se dá, que a gente está no caso de psicose, né? Enfim. Então, um seminário muito importante para a constituição do sujeito. Achei legal foi a sua colocação fora do ritmo. Da respiração, né? A respiração, né? Que a gente, a angústia e a gente, né? Podem se colocar diversos nomes aí, né? Síndrome do pânico, mas enfim, é alguma coisa que tira o ar, né, do ritmo, né? E aí dá essa sensação de morte, né? De não conseguir respirar mesmo, né? A própria asma, a pessoa se acostuma com a asma, né? Porque normalmente é uma companheira da vida, né? Então a pessoa já sabe lidar, mas aquela que surpreende de repente, como, né, numa situação de pânico mesmo, né? De medo, de angústia, é uma perda de ritmo que parece que vai levar à morte, né? Bem, gente, foi ótimo, hein? Foi ótima essa leitura, essa aula, né? Muito bom. Nos vemos. Daqui a pouco eu baixo ela, enfim, quando estiver pronta, coloco no YouTube. E nos vemos, então, daqui a 15 dias, na quarta e última semana de setembro. É dia 25. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gente, boa noite. Obrigada. Tchauzinho.